Boa noite. Boa noite, Sandra. Entrou de novo com a senha do centro. Boa noite a todos, já estamos gravando. Vamos serenar nossos pensamentos, nos conectando ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, encarnados, desencarnados, pedindo que sejamos intuídos para compreendermos bem a lição desta noite, refletindo em todos os seus ensinamentos, todo o ensinamento que reflete e que é importante para nossas almas, para nossas vidas, para nossa jornada evolutiva. Obrigado por tudo que nos acontece, obrigado por essa casa, por esse centro maravilhoso, obrigado por essa casa, por esse planeta Terra, que nos, não é que nos é um lar há alguns milênios, e pedimos que intua a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, e a lição é a melancolia. Melancolia. Bom, a gente sabe que a gente está passando por a transição planetária e os problemas, né, psicológicos, né, são muito grandes nessa época. E a gente sabe que esses problemas fazem parte da nossa vida e com esforço e ajuda dos nossos amigos, a gente vai superar todas elas, né? A melancolia, a depressão e as doenças que fazem parte do nosso processo evolutivo. Mas com a ajuda espiritual, a ajuda dos amigos, a ajuda de todos, a gente vai conseguir superar cada uma delas. É um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, mas com fé em Deus a gente supera todas elas. Com muito trabalho, com muita fé. Bom, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a ressurreição. Quem vai ser o leitor ou leitora da noite? Eu posso ler, é até bom, porque senão eu acabo dormindo aqui, eu estou com bastante sono. A gente lê, né? Não dorme. Então, ressurreições. Bom, então a gente está no capítulo 15, né? Agora falando sobre ressurreições. No caso aqui, a passagem da filha de Jairo. Tendo Jesus passado novamente de barca para a outra margem, logo que desembarcou, grande multidão se lhe apinhou ao derredor. Então, um chefe da sinagoga,
chamado Jairo, veio ao seu encontro e, ao aproximar-se dele, se lhe lançou aos pés, a suplicar com grande instância, dizendo: Tenho uma filha que está no momento extremo. Vem impor-lhe as mãos para curar e lhe salvar a vida. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: A tua filha está morta. Por que has de dar ao mestre o incômodo de ir mais, né, mais, mais longe? Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: Não te aflijas, crê apenas. E a ninguém permitiu que o acompanhasse, senão a Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. Entrando, disse-lhes ele: Por que fazeis tanto alarido e por que chorais? Esta menina não está morta, está apenas adormecida. Zombavam dele. Tendo feito toda a gente saísse, chamou o pai e a mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia e entrou no lugar onde a menina se achava, deitada. Tomou-lhe a mão e disse: Talita cumi, isto é, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No momento, no mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. Está então em Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 23. O que é ressurreição? Qual a diferença de ressurreição para reencarnação? Reencarnação é reencarna. Carne é diferente. Ressurreição, você revive no mesmo corpo. Isso, exatamente isso. Ressurreição é você voltar ao mesmo corpo. Então, os judeus acreditavam na ressurreição, voltar ao mesmo corpo. Quando Elias, né, eles acreditavam que Elias deveria ressurgir, fazer uma ressurreição. Ele devia voltar com o mesmo corpo. Então, Elias foi para o céu num carro de fogo e devia voltar no mesmo corpo. Aí depois, Jesus disse que Elias voltou. Voltou primeiro, antes do mestre. Aí os apóstolos entenderam que ele tinha reencarnado como João Batista. O que houve aqui, né? O que Jesus disse? Jesus disse que ele estava fazendo um milagre? Hum. Não, Jesus falou: a menina está dormindo. Mas as pessoas falaram: não, ela morreu. Como as pessoas identificaram que ela estava morta? Eles devem ter colocado a mão no pulso, no pescoço, para tentar sentir as batidas do coração, ou tentar sentir se a menina respirava. E eles não sentiram nem a pulsação da menina, nem a respiração.
A Cida, por exemplo, que já é bisavó, de vez em quando vai lá no filho, no neto, na bisneta e vê. A criança está respirando? Está respirando. Como é que a Cida vê se a criança está respirando? Põe um espelho no nariz da criança. Se ficar meio Uma pena. esbranquiçado e tal, a criança está respirando. Na verdade, por que que eles não perceberam que ela estava respirando e com pulsação? Porque tanto a pulsação dela quanto a respiração estavam bem baixas. O coração batia, mas de maneira bem fraca. A respiração existia, mas de maneira bem fraca. Que aparentemente parecia que tinha morrido. Que tipo de doenças pode causar esse tipo de baixamento de pulso e pulsação? Catalepsia. Catalepsia. Catalepsia, ok. Deu. Então, a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. Diferem uma pelo fato de que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Então, a letargia é algo mais intenso. Então, dá a impressão que o princípio vital, o, né, o princípio da vida aqui, não tem sensibilidade muito intensa. Então, a letargia é a mais intensa. E a letargia é uma paralisação completa do corpo. Na catalepsia, é algo um pouco menos intenso. Pode, às vezes, paralisar só parte do corpo e não o corpo inteiro. Então, a catalepsia é um pouco mais branda e a letargia é mais intensa. Não se fisiologicamente não se sabe a explicação, mas e nas causas faz com que a pulsação caia, a respiração caia, e se ele ficar em estado letárgico durante muito tempo, como o pulso, como os batimentos cardíacos estão muito fracos, a circulação do sangue não é tão eficiente. Então, pode ser que, às vezes, os extremos do corpo possam até se decompor. E se ficar durante um bom tempo nesse estado letárgico, pode ser que você tenha, por exemplo, que amputar a parte do dedo. Porque o dedo começa a necrosar. Normalmente, quando você está a pouca circulação no sangue, o corpo fala primeiro o cérebro, depois o resto do corpo, né? E as pontas, os extremos, ponta dos dedos, das mãos, dos pés, às vezes pode até necrosar, se for muito tempo isso, né? Então, aí, isso aconteceu com esse caso? Não sei, mas é uma possibilidade, ok? Aí Jesus fala: levanta-te.
E ela retoma o corpo e volta a caminhar, a falar, a andar. Já era uma jovem de 12 anos. Então, ela poderia estar de uma doença como essa, de uma letargia. Ela foi dada como morta e algumas pessoas, historicamente, né, foram até enterrados, né, vivos, mas tinha nesse estado de letargia, por exemplo, e acordaram dentro do túmulo. E o pessoal sabe que isso aconteceu porque em alguns desses casos o corpo foi exumado e, por exemplo, tinha arranhões no túmulo. Ou o corpo foi colocado numa posição e estava numa posição diferente, né? O Roberto, ele vai citar agora o famoso cantor, ator, e sei lá, que ele sempre cita, e eu não lembro o nome dele, que tinha esse problema, né, Roberto? Aqui. Sérgio Cardoso. Hã? Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso, isso. E ele abriram lá, ele estava de bruço, né? Ele estava de frente, depois ficou de bruço. Ficou tudo arranhado o caixão dele, coitado. Tudo rasgado lá. Foi de abril. Muito bem. Eu já falei. Continuamos. Uma coisa também que é importante aí, se uma pessoa estiver com catalepsia ou então com letargia, o que que a gente faz? Na época de Jesus, tudo bem, né, Jesus? Mas e hoje, o que que a gente faz? Tá, enquanto eu leio aqui, vocês procuram lá no lugar. O filho da viúva de Naim. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto, que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-o à vista, o Senhor se tomou de compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que o conduzia pararam. Então disse ele: Mancebo, levanta-te. Eu te ordeno. Eu ordeno. E imediatamente o moço se sentou e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre vós, e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. Isso está em Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Contrário seria às leis da natureza e, portanto, milagroso o fato de voltar à vida corpórea um indivíduo que se achasse realmente morto. Ora, não há mistério se recorra a essa ordem de fatos para ter-se a explicação das ressurreições que Jesus operou. Se mesmo na atualidade as aparências enganam por vezes os profissionais, quão mais frequentes não haviam de ser os acidentes daquela natureza num país onde nenhuma precaução se tomava contra eles e onde o sepultamento era imediato. É, pois, de todo ponto provável que, nos dois casos acima, apenas síncope ou letargia houvesse. O próprio Jesus declara positivamente com relação à filha de Jairo: essa menina, disse ele, não está morta, está apenas adormecida.
Dado o poder fluídico que ele possuía, nada de espantoso há em que esse fluido vivificante, acionado por uma vontade forte, haja reanimado os sentidos em torpor, que haja mesmo feito voltar ao corpo o espírito prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispirítico ainda se não rompera definitivamente. Para os homens daquela época, que consideravam morto o indivíduo desde que deixava de respirar, havia ressurreição em casos tais, mas o que na realidade havia era cura e não ressurreição, na acepção legítima do termo. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, de nenhum modo infirma este princípio. Ele estava, dizem, havia 4 dias no sepulcro. Sabe-se, porém, que há letargias que duram 8 dias e até mais. Acrescentam que já cheirava mal, o que é sinal de decomposição. Esta alegação também nada prova, dado que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo, em tal caso, cheiro de podridão. A morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais à vida. E quem podia saber que Lázaro já cheirava mal? Foi sua irmã Maria quem o disse. Mas como sabia ela? Por haver já 4 dias que Lázaro fora enterrado, e ela o supunha, nenhuma certeza, entretanto, podia ter. Isso está no capítulo 15, item 29. Então, foi o que a gente discutiu agora, né, sobre letargia. Mais alguma pergunta, alguma consideração? Viu, Lorenzo? E Celso? Oi. Agora os hospitais eles têm uma aparelhagem, sabe, que não escapa nada daquele aparelho. Esse aparelho é usado nos últimos fins, vamos dizer, a pessoa está, ele acha que morreu mesmo. Aí usa esse aparelho. Ele dá um diagnóstico perfeito, né, da morte ou não. Mas não sei que país ou cidade, que até eu comentei, a Sônia comentou comigo também, que era que deixava uma corda presa num sino, dentro do caixão, uma cordinha. Se caso acontecesse, eu não sei onde que é, não lembro. E tem se tivesse uma letargia, né? Então, o cara pegava a cordinha e puxava e o sininho lá fora. Aí a turma corria lá e tirava ele do túmulo, não é? Mas era até um método bom, né? Assim não morriam. É, É, hoje pode até usar o celular, né? Deixa o celular lá, ele liga o celular e liga para alguém. Então, se ele acabar a bateria, que é duro. Não, Pensa, o deixa cara é bem desligado, ele pé ligava ali, frio, você deixa desligado. o cara é bem pé frio, acabou a bateria. Isso aí. hoje em dia, realmente, né, a lei exige, né, que você, para declarar uma pessoa morta, você tem que fazer um teste, né, elétrico, né? Então, você coloca lá todos os sensores, talvez um eletrocardiograma, alguma coisa que mostre, né, não através só do instrumento, você escutar, né, o coração, mas testes elétricos que você vê que não há mais pulsação, né? Porque esses eletrodos são bem sensíveis, né? E pulsações muito fracas eles conseguem detectar. Então, para você declarar uma pessoa morta, tem que fazer esse teste, né? Legalmente deve ser feito esse teste. Então, imagina-se que o caso de pessoas enterradas vivas não deveria mais existir se todo mundo seguir a lei, né? Fazendo os testes com esses eletros, né? Eletrocardiograma, né? Só queria acrescentar também, agora nós vamos passar para outro tema, né, que a ressurreição, a palavra vem do ressurgir, né? Aqui a gente entende que no mesmo corpo, que era o que o pessoal vai utilizar. Mas, na verdade, existe a ressurreição, mas não da carne, existe a ressurreição do espírito.
Porque quando a gente volta para o espírito, a gente está ressurgindo lá do outro lado. É sempre assim, eu ressurjo em espírito. E a ressurreição do espírito realmente existe, né? Toda vez que a gente desencarna, volta para lá, estou eu voltando para ser espírito normal mesmo, na vida normal, né? Então, eu acho que essa é a diferença que existe em termos de pensamento de ressurreição, né? A ressurreição do espírito. Foi o que aconteceu com Jesus, né? Porque Jesus, quando apareceu lá, na verdade, eu tenho a certeza que ele não veio com o mesmo corpo, com a mesma aparência, né? Porque nem a Madalena conseguiu identificar, só quando ele falou com ela, né? Deu um toque nela, e outros lá também, para identificarem o Jesus, levou um tempinho, né? Então, sinal de que ele tinha uma aparência um pouquinho diferente, né? Deve ser uma materialização mesmo que houve ali, né? Você perguntou, Celso, o que que se faz no caso de uma crise de catalepsia? Primeiro que quando Normalmente, a pessoa tem uma crise desse tipo, você leva no médico. né, é Primeiro, lógico. primeiro passo. Segundo que quando, para eles averiguarem se a pessoa está morta, ela passa por, além de todos os exames elétricos, como o Lourenço falou, toda pessoa, para ser dada como morta, passa por eletroencefalograma e passa por pelo menos 2 equipes diferentes. Não é assinado por um médico só, sempre são 2 equipes. Até para doação de órgão, hoje em dia, é necessário que você esteja totalmente, tenha certeza absoluta para poder a família querer doar e não ter nenhum tipo de risco. Verdade, porque você imagina, a gente tem condição de avaliar no momento que a pessoa está no estado de letargia? Não, mas a pessoa vai ficar dura e vai passar mal, você vai achar que Então, morreu. você tem que levar para o médico mesmo, não tem jeito, né? Então, se ela está morrendo, está no estado letárgico, tem que levar no médico para ele poder reanimar a pessoa, se ela tiver mesmo. Então, é a obrigação nossa fazer isso, porque você vai, será que é letargia? Será que ela morreu mesmo? Você não vai ficar nessa dúvida aí, né? É levar para o médico para ir no hospital para Antigamente, poder tentar ver, salvar a pessoa, né? antigamente dava para, principalmente cidade do interior, os médicos assinavam certidão de óbito da pessoa até mesmo dentro de casa. Por lei, isso é ilegal, você tem que levar o corpo para o IML. Então, a pessoa passa por todo um protocolo ali dentro do IML, então não tem muito como ser enterrado vivo hoje em dia, não. É, Mas na bem época de... antigamente, né? Que não é como hoje, né? Mas bem antigamente mesmo, quando a pessoa estava assim, num estado letárgico, meio, né, acionada, assim, parece que não queria voltar, né? Aí o pessoal dava hétero, então cheirava amônia, né? Para cheirar, para ver se tinha um choque. E aí a pessoa voltava. Normalmente é isso que se fazia, né? Faz sentido, porque tem pessoas, por exemplo, com doença de Parkinson muito intensa, ela fica num estado de catalepsia, é como se fosse a catalepsia, mas é uma catalepsia diferente, então ela fica dura, ela tem os mesmos sintomas de uma catalepsia, então é, um choque físico emocional é fácil fazer a pessoa tirar. Não seria errado isso do éter, de um cheiro forte, de um chacoalhão, de uma coisa assim, principalmente para um tempo mais antigo, né? Não tinha Não, muito o que se fazer. antigamente a gente fazia, deixei bem claro, antigamente, não é para a gente fazer isso agora. Não. A Ivone Pereira, ela tinha catalepsia, não sei Sim. qual era a doença de base dela, ela devia ter alguma doença psíquica, além alguma doença física, que eu diga, porque ela tinha isso desde criança, né? Tanto é que não isso de amarrar a cordinha, como disse o Rô, mas tinha todo um combinado com a família, todo mundo sabia que ela tinha, e ela tinha muito medo de morrer e ser enterrada viva. Então,
ficou meio que combinado antes dela falecer e tudo mais, que tomassem muito cuidado com de como é que iam dar prosseguimento do desencarne dela, porque, né, o medo dela era acordar viva no caixão, que desencarnar, acordar do outro lado, a pessoa vai acordar, mas ela não quer acordar viva dentro do caixão. Então, Você vê, eu a Ivone, ela variava entre letargia e catalepsia, porque ela chegou a ficar mais de 4 dias, né, semi-morta. Estava cheirando mal já também, né? Ela estava em estado letárgico nesse instante, mas tem algumas vezes ela entrava em estado cataléptico mesmo, né? Então ela tinha uma variação na postura dela. Mas o interessante que eu acho que é por causa das vidas passadas dela, do que aconteceu com ela, sobre suicídio, que estava provocando isso daí nela, né? Para ela sentir essa morte e não morte, né? Então, muitas vezes, as pessoas que passam por isso devem ter uma relação com as vidas passadas, né? Celso, quando eu estava no primário, eu tinha uma professora que chamava Eni, ela falou que tinha feito o enterro do pai dela 4 vezes. Hum. Ele morreu aí, antigamente ficava assim na sala, né, o caixão, aquelas caçais, tá? E as vizinhanças vinham, enchia, de repente o cara se mexia. Olha o que vocês estão fazendo aqui, todo mundo ia embora. Ela falou que foram 4 vezes, na quinta vez que valeu. Estava valendo, na quinta vez estava valendo. Ele morreu mesmo. Mas 4 vezes foi engano. Isso em 1955, 60, por aí. acho que todo mundo no velório dela já se preparava para não ter o velório depois, Eu né? acho que quando ela acordou, todo mundo saiu correndo. Ah, meu Deus do céu. 4 vezes, já pensou? Vamos continuar, então? Agora sim que é difícil, olha. Se já a ressurreição já está meio difícil, imagina agora, Jesus caminha sobre as águas. Jesus caminha sobre a água. Logo, fez Jesus que seus discípulos tomassem a barca e passassem para a outra margem antes dele, que ficava a despedir o povo. Depois de o ter despedido, subiu a um monte para orar, e tendo caído a noite, achou-se ele sozinho naquele lugar. Entre mentes, a barca era fortemente açoitada pelas ondas, em meio do mar, por ser contrário ao vento. Mas, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando por sobre o mar. Quando eles o viram andando sobre o mar, turbaram-se e diziam: é um fantasma, e se puseram a gritar amedrontados. Jesus então lhes falou, dizendo: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. Disse-lhe Jesus: vem. Pedro, descendo da barca, caminhava sobre a água ao encontro de Jesus, mas vindo um grande vento, ele teve medo e como começasse a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Logo, Jesus, estendendo-lhe a mão, disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E tendo subido para a barca, cessou o vento. Então os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo: És verdadeiramente filho de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Esse fenômeno encontra explicação natural nos princípios acima expostos, capítulo 14, item 43. Exemplos análogos provam que ele nada tem de impossível, nem de miraculoso, pois que se produz sobre a ação de leis da natureza. Pode operar-se de duas maneiras. Jesus, embora estivesse vivo, pôde aparecer sobre as águas com uma forma tangível, estando alhures o seu corpo. É a hipótese mais provável. Fácil é mesmo descobrir-se a narrativa alguns sinais característicos das aparições tangíveis, capítulo 15, itens 35 a 37.
Por outro lado, também pode ter sucedido que o seu corpo fosse sustentado e neutralizado a sua gravidade pela sua força fluídica, que mantém no espaço uma mesa, sem ponto de apoio. Idêntico efeito se produz muitas vezes com os corpos humanos. Parou aí. Então, Kardec E aqui agora? ele acaba dando duas hipóteses. Então, Jesus pode ter vindo com um corpo fluídico e eles viram o corpo fluídico andando sobre as águas. Ou simplesmente mediunidade de efeitos físicos. Então, Kardec está citando as mesas girantes. Então, no caso das mesas girantes, o corpo ele é envolvido com um fluido, e à medida que você envolve todo o corpo, ele acaba neutralizando a gravidade. Aí acaba fazendo com que a mesa acabe levitando, a mesa acaba se levantando, girando, tal. Eu ia Então, para haver esse segundo caso, é uma mediunidade de efeitos físicos. Então, doadores de efeitos físicos, né? No caso de Jesus, ele tem um poder grande, uma manipulação grande, e ele poderia simplesmente manipular esses fluidos, né? E simplesmente sustentar o corpo dele em cima das águas. Como o Pedro também flutuou durante algum tempo, provavelmente o Pedro teve essa característica, né? De os fluidos sendo manipulados para que o Pedro pudesse ir caminhando sobre as águas. Então, isso é uma coisa natural e explicável. Certo, Andressa? Olha, certo, eu não sei, mas a parte mais fantástica é Jesus fala assim para Pedro, homem de pouca fé. Gente, nenhum aqui afundaria, né? Eu afundaria, eu viraria pedra. O Pedro ainda conseguiu pôr o pezinho, gente. Ele ainda ficou em pé. Ele não era tão pouca fé assim, não. A gente ia tudo virar rocha no mar. Mas sabe que eu fico pensando? Porque eles eram pescadores, né? Filho. Naquela época ninguém sabia nadar, não, ali ninguém sabia boiar, nada, será? Mas, puxa vida, né? Caramba, tinha lá o barco, mas, né? Será que naquela época tinha muito afogamento porque ninguém sabia? Ah, é um negócio meio esquisito, né? Pelo menos nadar, falou, pô, pera aí, Jesus vem vir, vou dar um mergulho aqui no encontro dele lá, né? Ah, se ele estivesse na minha frente também, mesmo que o Marco tivesse, eu ia lá mergulhar, ia lá encontrar Jesus no caminho. Só para ver Ah, se era. Celso já tinha morrido, afogado, né? Na Mas você situação. sabe nadar, não? Mas é interessante, não sei nadar. Então, é tudo Eu ia bem, ser né? afogado mesmo, não tinha chance, sem chance. Aí, mas você lembra daqueles médiums que operavam, né? Que abria peito disso, fiava a faca e cortava e tal, né? Aí eu falei, mas meu Deus, né? E a pessoa se sentia alguma coisa, nada, não sentia nada, né? E aqueles cortes de sangue para tudo quanto é lado, eu falei, mas como pode, né? Mas no catar de tudo aquilo ali tinha uma falange grande, irradiando, anestesiando a pessoa e onde ia cortar. Eu falei, ah, então é aí. Então, como agora, espírito, agora imagina Jesus, né? Falar, não vou afundar aí, eu preciso chegar até aquele barco lá, então eu vou, né? Precisar de ajuda dos irmãos ou só dele mesmo, né? Pois é. Mas eu sou mais favorável com a primeira hipótese, viu, do que a segunda, viu? Mas as duas são prováveis e as duas explicam o fenômeno, né? A gente não sabe dizer qual das duas aconteceu, mas as duas explicam o fenômeno e as duas são fenômenos naturais, né? Que já aconteceram de outras formas, né? Então é tranquilo explicar isso daí. A gente não pode afirmar qual das duas mas que pode acontecer, pode.
Vamos lá, com os milagres do Evangelho, transfiguração. 6 dias depois, tendo chamado da parte a Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um alto de um monte afastado e se transfigurou diante deles. Enquanto orava, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram brilhantemente luminosas e brancas, qual a neve. Como não há piso, pisoeiro na terra que possa fazer alguma tão alva. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter palestra com Jesus. Então disse Pedro a Jesus: Mestre, estamos bem aqui, façamos 3 rendas, né? Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É que 3 rendas, não, é 3 tendas, né? Desculpa, falei errado aqui. E uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, tão espantado estava. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem uma voz partiu, fazendo ouvir estas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, a ninguém mais viram senão a Jesus, que ficara a sós com eles. Quando desciam do monte, ordenou-lhes ele que a ninguém falassem do que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles conservaram em segredo o fato, inquirindo uns dos outros o que teria ele querido dizer com essas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Isso está em Marcos, capítulo 9, de 1 a 9. É ainda nas propriedades do fluido perispirítico que se encontra a explicação desse fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14, item 39, é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Mas a pureza do perispírito de Jesus permitiu que o seu espírito lhe desse excepcional fulgor. Quanto à aparição de Moisés e Elias, cabe inteiramente no rol de todos os fenômenos do mesmo gênero. Capítulo 14, itens 35 e seguintes. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade e que se não encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza, pela superioridade, porém, da sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado o seu envoltório carnal, ele nos patenteava o estado dos puros espíritos. Então, de novo, ele está dizendo, né, que isso é um fenômeno natural que pode acontecer conosco e simplesmente para manipulação dos fluidos, né, manipulação do nosso perispírito. Como Jesus é um espírito puro, ele manipula esses fluidos de maneira muito mais intensa, né, muito mais natural, tranquila do que a gente. Mas é possível fazer essa manipulação e a mudança de aparência, né? Então, ele está explicando simplesmente com essa manipulação do próprio perispírito. E eles, né, estava já previsto, profetizado que Jesus, que o Cristo, o Messias, ia fazer uma ressurreição, mas eles não se ligaram, né, naquele momento, o que ia acontecer, né? Jesus ia ser morto, ia ser crucificado, e depois ele ia fazer a ressurreição e conviver com eles durante muitos dias para realmente provar que a morte não existe, né?
Sabe, ô, Lourenço, às vezes eu fico pensando, né? Porque, olha, aparição, né? Lá tem lá Jesus, Moisés e Elias. Moisés, a primeira revelação. Jesus, segunda revelação. E Elias, o quê? Foi quem trouxe o início ali de tudo, né? Quem preparou o terreno, né? Mas será que ele não poderia, às vezes eu fico pensando, será que ele não estaria representando a terceira revelação também? É uma suposição, né? Bom, tempestade aplacada. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, Só um disse-lhes minutinho, ele, Celso. Um minuto, Celso. Então, Elias, né, e João Batista, né, são o mesmo espírito. Era o que eu ia falar. Então, Elias e João Batista é o mesmo espírito, né? Eles já E anunciaram a chegada do Messias, né? Então, ele era dizendo, muito. né, desculpa, Andressa, aí ele também disse que João Batista era o maior, né, fora Jesus, João Batista era o maior espírito encarnado. isso, Sim. João Batista Então, era o maior nascido de ventre de mulher. Esse que tá os textos lá. Mas então, fora Jesus, né, o João Batista é o espírito mais evoluído. Eu já li em algum lugar, né, que Kardec é uma reencarnação do João Batista. Não tenho certeza disso, mas já ouvi falar isso, que Kardec e João Batista também era o mesmo espírito, né? Então, Kardec não posso, não lembro onde é isso, não posso afirmar, mas foi o que muitos anos atrás eu ouvi. Se isso fosse verdade, não sei se é verdade, se isso for verdade, realmente dá para pensar, né? De Moisés, né? O Jesus e o próprio Kardec, o próprio João Batista, o próprio Elias. Então, é que naquela época, o Elias era o que tinha que vir primeiro para preparar o caminho. ele Então, foi se o pensar, precursor. ah, Ele foi o precursor, né? isso, o precursor, né? Então, veio João Batista, ele preparou o caminho para Jesus. Então, naquele momento, era Moisés, o precursor e Jesus. Mas, sei lá, a gente pode até pensar, extrapolar isso para frente. Não dá para afirmar isso daí, mas dá para suspeitar, né? Pelo menos dá para suspeitar, né? Bom, tempestade aplacada. Às vezes eu penso assim, essa tempestade aplacada, será que não foi também quando ele andou lá, né? Eles passaram por a tempestade lá e Jesus veio a pé lá, andando, sentou no barco, acho que aplacou a tempestade. Vai ver que foi isso aí também, porque é bem confuso muitas vezes esses diálogos aí. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhe ele: passemos à outra margem do lago. Partiram então, durante a travessia, ele adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento se abateu de súbito sobre o lago, de sorte que, enchendo-se de água a barca, ele se viu em perigo. Aproximaram-se, pois, dele e o despertaram, dizendo: Mestre, perecemos. Jesus, levantando-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas, e uns e outros se aplacaram, sobrevindo grande calma. Ele então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: quem é esse que assim dá ordens ao vento e às ondas, e eles lhe obedecem? Isso está em Lucas, capítulo 8, de 22 a 25. Ainda
não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação dos elementos. Na hipótese de haver, o fenômeno em questão poderia ter resultado de um ato de autoridade sobre as inteligências e provaria um poder que a nenhum homem é dado exercer. Como quer que seja, o fato de estar Jesus a dormir tranquilamente durante a tempestade atesta de sua parte uma segurança que se pode explicar pela circunstância em que seu espírito via não haver perigo nenhum e que a tempestade ia amainar. A tempestade era Jesus sabia, né, que a tempestade ia se acalmar. Os apóstolos, era um próprio teste para os apóstolos, né, que Jesus queria que eles fortalecessem a fé, né? Ele vinha falando, gente de pó de café, de pão café, e realmente, né, existem algumas explicações dizendo que os fenômenos naturais têm envolvido espíritos mais simples, né? Então, se a gente entender que os fenômenos mais simples têm espíritos mais simples, daí poderia também explicar, né, a ordem de Jesus, né, com seu todo poder moral, sobre esses espíritos mais simples, comandando as leis da natureza, né? Então, de uma forma ou de outra, né, Jesus está mostrando, né, que ele conhece as leis, estava tranquilo, sabia que não estava problema nenhum. Então, realmente, algo que a gente às vezes possa não entender totalmente, mas estão dentro das leis naturais. A gente poderia também ficar assim, com vamos dizer assim, a história mais assim simbólica disso daí, né? Que é todo mundo está passando por desafios de tormenta na vida, meu filho, né? E se nós estamos aqui é para isso mesmo, né? Então, o que a gente precisa ter? Fé, né? Temos que ter fé. Confiança, né? Agora que nós estamos na transição planetária, né? Que ainda diz ainda que não chegou no ápice, estamos indo para o ápice, como você falou aí no início, né? Então, por causa da melancolia, o que está vindo já dessas doenças aí mentais, aí, os tormentos mentais que tá vindo, né? O que a gente vai fazer? Vai deixar se impregnar por tudo isso daí, ficar, né? Virar um também com problemas de doenças mentais? Também não. A gente tem que ter fé, a gente tem que ter confiança, né? Naquilo que a gente está estudando, naquela firmeza de vontade. Eu acho que, simbolicamente, eu acho que essa passagem está querendo dizer isso aí, né? Tudo passa. Tudo passa. Bodas de Canaã. Aqui está Caná, né? Mas é Canaã, eu acho que é o termo correto. Esse milagre, referido unicamente no Evangelho de João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou e, nessas condições, deverá ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata. Fato tão extraordinário era para deixar espantados no mais alto grau os convivas e, sobretudo, o dono da casa, os quais, todavia, parece que não o perceberam. Considerado em si mesmo, pouca importância tem o fato, em comparação com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus. Admitido que as coisas hajam ocorrido conforme foram narradas, é de notar se seja esse, de tal gênero, o único fenômeno que se tenha produzido. Jesus era de natureza extremamente elevada, para
se ater a efeitos puramente materiais, próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão que, então, o teria nivelado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatias e lhe granjeariam mais adeptos do que as facilmente passariam por fruto de grande habilidade e destreza. Item 27. Se bem que, a rigor, o fato possa explicar, até certo ponto, por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho, pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese, dado que, em tal caso, a água, tendo do vinho unicamente o sabor, houvera conservado a sua coloração, o que não deixaria de ser notado. Mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim de bodas, do mal rico, da figueira que secou e de tantas outras que todavia se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Provavelmente, durante o repasto, terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos o ensinamento. Justificam essa opinião as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo. Toda a gente serve em primeiro lugar o vinho bom, e depois que todos o têm bebido, muito serve o menos fino. Tu, porém, guardas até agora o bom vinho. Entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional, e os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações, nem tão absolutos em suas opiniões que pretendam explicar tudo por meio dos fluidos. E aí, então? Ele está dizendo, né, que o que a gente também tem que seguir essa regra, né? É, na dúvida das coisas, procurar as explicações mais simples. Então, muitas vezes, as pessoas no início do espiritismo querem explicar qualquer coisa, qualquer fato, qualquer acontecimento. E muitas vezes explica, falando, a influência dos espíritos. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas muitas vezes você tem que buscar as explicações mais simples, mais corriqueiras, né? Então, às vezes, uma casa está fazendo barulho. Então, a casa do Celso, por exemplo, tem muita madeira. Tem. Na mudança de temperatura, a casa do Celso deve ranger, deve fazer, as madeiras devem fazer estalar. Aí o Celso vai falar, é o espírito que está fazendo a manifestação da madeira. Não, simplesmente a mudança de temperatura, a mudança de umidade, pode fazer com que as madeiras, né? Você vai falar que a madeira está viva, né? A madeira respira. Então, quando a mudança, né, essas mudanças climáticas fazendo pequenos barulhos. Então, você fala, não, eu vou explicar com o espírito? Não, ou fluido? Não, não, simplesmente é a madeira se acomodando. Isso, então, sempre que a gente tem algum fenômeno, procura se explicar pela maneira mais simples. Porque se você quiser criar uma teoria super elaborada, às vezes a teoria até é lógica, mas o mais simples é sempre mais recomendável. Então, ele está dizendo aí do vinho, que pode ter sido simplesmente uma parábola que Jesus fez. Mas Jesus também teria o poder de fazer essa transformação. Parece que essa festa, né, que Jesus estava presenciando, que estava lá, não era simplesmente uma pessoa qualquer, era alguém, algum primo, alguém da família do próprio Jesus, né? Familiar
carnal de Jesus. Então, eu já ouvi também a explicação dizendo que ele estava querendo contribuir com aquela festa, e se acabasse o vinho, o pessoal ia ficar, a festa não ia ficar marcada, né, com um problema, né, de falta de vinho. Mas pode ser que tenha acontecido essa transformação, Jesus tinha poder para isso, mas pode ser que não, era simplesmente uma parábola. Ô, Certo, Lorena, Roberto? não, Lorena, o Tecílio dizia que nessa parábola aí é que lá na época não se conhecia um vinho misturado com água, era vinho puro da uva, né? Pisado e tal, né? Aí Jesus foi e misturou água e deixou um mais fraquinho. E então ele ficou mais saboroso, né? Não ficou aquele vinho, eu não sou um conhecedor de vinho, mas é aquele vinho meio forte. Então ficou um vinho suave, né? Como hoje é vendido, né? Vinho suave, vinho isso, vinho aquilo, né? Então foi, o tecido falava que foi mais ou menos isso. Jesus misturou, deixou mais fraquinho. Eu acho que são várias condições, né? No livro Boa Nova, o Humberto de Campos conta essa passagem aí, mais ou menos como o Lourenço estava falando aí, não é? Na Uhum. verdade, já a mãe de Jesus já tinha sido avisada de que ia faltar vinho lá na festa, né? E isso era uma desonra lá para a família, né? Que estava atendendo todas Isso, aquelas festividades ali, não é? exatamente. Então, para não causar esse constrangimento, ela pediu para Jesus, né, que fizesse alguma coisa, que pudesse ajudar, ver o que dava para fazer. Então você vê. Aí os caras ali mesmo arranjaram os tonéis ali, um tonel, botaram água, né? E se ele curou também lá os leprosos que faziam, né? Com o magnetismo dele, ele poderia manipular aquela água e tornar ela com sabor de vinho, né? E cor também. Poderia, E aí, poderia. tanto é que o pessoal falou assim, hoje, você guardou o melhor vinho para o final da festa, né? Então É, significa que o vinho que ele produziu, né? Ou pelo menos aquele que ele magnetizou, não, teria porque só, propriedades muito não, boas. você falando isso, eu lembrei quando o Lula trouxe lá de Uberaba a água fluida para o Chico, que tinha sabor de flor, né, de rosa, né? Aham. Eu tomei um golinho, né? Tinha mesmo sabor de rosa. Como Francisco de Assis, uma vez, a cidade que ele foi era tão pobre, bem pobre, que ele pegou e magnetizou um poço, que todo mundo usava água daquele poço, que era um poço que dava bastante água. Aí ele magnetizou, colocando a medicação necessária para a cidade, para o lugarejo, né? O lugarejo inteiro para poder se tomar. Sentiu mal, toma essa água. E a água, dizia o livro, e tinha um sabor de medicamento. Então, todo mundo tomava, sentia mal, tomava lá. Então, é verdade o que você está É. falando também. O, Olha, e também no finalzinho dessa história que o Humberto está contando, né? O Pedro veio perguntar para Jesus, mas, mestre, você produziu vinho aí, né? Pô, vai embebedar todo esse pessoal aqui, né? Mas que caramba, né? Afinal de contas, mas vai fazer mais mal, né? Você vai estar dando álcool, né? é, é, Ele falou assim, mas isso tá certo o que você está fazendo aí, né? Então, e ele respondeu, "Pô, o Pedro, é importante que a gente não possa tirar a alegria daqueles que estão recebendo aqui, todos esses convidados aqui, né? Isso seria um constrangimento. Então, o que eu poderia fazer é transmitir, deixar essa alegria, né? Para que não tornasse isso aqui um problema, né? Foi isso então que ele quis dizer. E a mesma coisa aconteceu com o Francisco de Assis, já que você falou do Francisco de Assis, quando ele estava fazendo aquele jejum de, não sei, uma semana, lá, 10 dias, né? Até que um dos fradezinhos lá falou assim, estava quase no final, mas ele falou, aqui, eu não aguento mais, eu não aguento mais de fome, né? Se eu não comer, eu vou, né? E ele chorava e tal. Aí o Francisco de Assis, mas não, eu tô com vontade de comer uma canja e um franguinho, né? Naquela época eu comia muito franguinho. Pois o Francisco de Assis falou, tá bom. Desceu na cozinha, ele mesmo foi lá e preparou um franguinho e deu para o frade. E comeu junto com o frade também, conta a história, né? Aí é a mesma coisa, ou seja, esse negócio de vai deixar o pessoal bebendo, mas ali tinha a alegria toda envolvida, né? A festa do casamento, que era uma coisa boa ali, né? e aí? E, né?
Muitas vezes a gente quer ser muito exigente, né? E perde o sabor do momento, né? Vamos lá. Vai continuar ou vai parar? Essa também é boa. A multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado, ao mesmo tempo, as zombarias dos incrédulos. Sem se darem ao trabalho de lhe precustar o sentido alegórico, para estes últimos, ele não passa de um conto pueril. Entretanto, a maioria das pessoas sérias ha visto na narrativa deste fato, embora sob a forma diferente da ordinária, uma parábola, em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Isso que é importante, né? Pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura e admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que, para isso, seja preciso se recorra ao prodígio. É sabido que, numa grande preocupação do espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome. Ora, os que acompanhavam a Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo. Nada há, pois, de espantar em que, fascinadas pela sua palavra e também, talvez, pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, elas não tenham experimentado a necessidade material de comer. Prevendo esse resultado, Jesus nenhuma dificuldade teve para tranquilizar os discípulos, dizendo-lhes, na linguagem figurada, que lhe era habitual e admitido que realmente houvessem trazido alguns pães, que estes bastariam para matar a fome à multidão. Simultaneamente, ministrava aos referidos discípulos um ensinamento com com o lhe dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. Ensinava-lhes assim que também eles podiam alimentar por meio da palavra. Desse modo, a par do sentido moral alegórico, produziu-se um efeito fisiológico, natural e muito conhecido. O prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus, poderosa bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus muito mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que tem a ver, que tem de ser considerada como alegoria. Esta explicação, aliás, o próprio Jesus a confirmou nas duas passagens seguintes. Quer ler já não? As duas passagens? Acho que sim. Tá. O fermento dos fariseus. Ora, tendo seus discípulos passado para outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhe disse: tende o cuidado de precatar-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, pensavam e diziam entre si: é porque não, não trouxeram os pães. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: homens de pouca fé, por que, a vez de estar cogitando de não teres trazido pães, ainda não compreendeis e não vos lembrais quantos cestos levastes? Como não compreendereis que não é do pão que eu vos falava, quando disse que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Eles então compreenderam que ele não lhes dissera que se preservassem do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículos de 5 a 12. E a outra passagem é o pão do céu. No dia seguinte, o povo que permanecera do outro lado do mar notou
que lá não chegara outra barca e que Jesus não entrara na que seus discípulos tomaram, que os discípulos haviam partido sós. E como tinham chegado depois outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após render graças, e alimentara com 5 pães. E como verificassem, por fim, que Jesus não estava lá, tampouco seus discípulos entraram naquelas barcas e foram para Calfarnaum em busca de Jesus. E tendo-o encontrado além do mar, disseram-lhe: Mestre, quando viesse para cá? Jesus lhes respondeu: em verdade, vos digo que me procurais não por causa dos milagres que vistes, mas porque eu vos dei pão a comer e ficastes saciados. Trabalhai por ter não o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu seu selo e seu caráter. Perguntaram-lhe eles: que devemos fazer para produzir obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creais no que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que milagre operarás que nos faça crer vendo-o? Que farás de extraordinário? Nossos pais comeram o maná do deserto, conforme está escrito. Ele lhes deu de comer o pão do céu. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Disseram então eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes respondeu: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que a mim crê não terá sede. Mas eu já vos disse: vós me tendes visto e não credes. Em verdade vos digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra. João, capítulo 6, versículos 22 a 36, 47 a 50. Na primeira passagem, lembrando o fato precedente operado, Jesus dá claramente a entender que não se trata de pães materiais, pois, a não ser assim, careceria de objeto a comparação por ele estabelecida com o fermento dos fariseus. Ainda não compreendeis, diz ele, e não vos recordais de que 5 pães bastaram para 5.000 pessoas, que 2 pães foram bastante para 4.000? Como não compreendestes que não era o pão que eu vos falava, quando vos dizia que vos preservasses do fenômeno dos fariseus, do fermento dos fariseus? Esse confronto nenhuma razão de ser teria na hipótese de uma multiplicação material. O fato, fora de si mesmo, fora extraordinário para ter impressionado fortemente a imaginação dos discípulos, que, entretanto, pareciam não mais lembrar-se dele. É também o que não menos claramente ressalta do que Jesus expendeu sobre o pão do céu, empenhado em fazer que seus ouvintes compreendessem o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Trabalhai, diz eles, não por conseguir o alimento que perece, mas pelo que se conserva para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eu sou, declara ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê nunca terá sede. Tais distinções, porém, eram por mais sutis para aquelas naturezas rudes que somente compreendiam as coisas tangíveis. Para eles, o maná que alimenta o corpo de seus antepassados era o
verdadeiro pão do céu. Aí é que estava o milagre. Se, portanto, houvesse ocorrido materialmente o fato da multiplicação dos pães, como teria ele impressionado tão francamente aqueles mesmos homens, a cujo benefício essa multiplicação se operara poucos dias antes, ao ponto de perguntarem a Jesus: Que milagre farás para que, vendo, te creamos? Que farás extraordinário? Eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, isto é, sinais que aparecessem do céu por ordem de Jesus, como pela varinha de um mágico. Ora, o que Jesus fazia era extremamente simples e não se afastava das leis da natureza. As próprias curas não revelavam um caráter muito singular, nem muito extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não apresentavam grande vulto. Então, ele está dizendo sobre, né, que é muito mais extraordinário, né, e o que Jesus veio trazer é o conhecimento, então é o pão do céu. Então, todo esse conhecimento, né, tudo que a pessoa fica focada nesse conhecimento, toda a palavra de Jesus, que eles esqueciam realmente da fome material. E que a gente deve buscar na nossa vida muito mais a nossa evolução espiritual do que nossa evolução material. Muito mais a gente se renovar conhecimento, né? Se tornar uma pessoa melhor moralmente, do que ficar acumulando bens materiais. Logicamente, como a gente está encarnado, a gente tem esse corpo material, a gente precisa se alimentar e manter o corpo saudável. Então, isso é lógico, a gente tem que fazer essa alimentação. Mas entre eu me esbanjar de alimento material e eu ia me esbanjar de conhecimento moral, eu tenho que priorizar esse conhecimento moral. A mesma coisa acontece quando Jesus fala com a samaritana lá no poço, né? Quando ele fala, né, com a samaritana lá no poço, também ele também faz essa brincadeira com as palavras, né? Então ele fala, quem tomar do poço essa água, você todo dia vai ter que voltar para buscar mais água e você vai ter sede todos os dias. Então tem que todo dia ir lá e buscar água do poço para retirar para beber. Mas se você beber da água de Jesus, aí você não vai ter mais sede. Então esse conhecimento que você adquire, né, toda a boa nova que ele traz, você vai ficar saciado, né? Diferente da água material. Essa água espiritual te sacia por toda a eternidade. Então, recomendo que vocês leiam a passagem aí do Mulher Samaritana, no livro Boa Nova, com os comentários do Haroldo. Comentários? Perguntas? Alguém está com sede? Quando a gente tem fome do corpo, né? Quando a gente tem sede do corpo. E esse era o problema, né? Porque aí o ser humano vai se apegando ao corpo, né? Nas suas necessidades materiais e investe pouco nas espirituais. Esse é que é o problema, né? Então, mas quando a gente começa a ver a importância dos conhecimentos espirituais, né? Como nós estamos fazendo aqui, né? Cada vez mais a gente precisa, parece que querer saber um pouco mais profundamente
né? O que nos envolve espiritualmente, para que a gente possa dar valor, mais valor a isso do que na própria carne, na verdade, né? Todo mundo sabe que é passageira, mas os valores espirituais não são passageiros, né? Por isso que Jesus disse, né? Eles são permanentes aí, né? Ninguém terá mais sede, porque você vai estar sendo alimentado com esse, né? Com essa espiritualidade que todos nós estamos procurando buscar já mesmo, né? Ocupando uma carne material, né? Tá todo mundo quietinho aí, viu? Todo mundo pensando. Tá pensando em quê? Em dinheiro que tu precisa pagar o boleto, o que você vai comer, né? Que você tem... Então, quando eu estava lá em Tapetininga, né? Eu acho que eu já contei isso daí também. E eu ia lá num centro espírita que era novinho, tinha aberto há pouco tempo lá em Tapetininga, que se chamava da Ivone A. Pereira, o centro espírita. E lá tinha as reuniões de estudo da doutrina, só que eles tinham um horário muito cedo ali, começava às 7 horas, né? Então, aí quando 6h30 o pessoal está chegando, né? E muitos de nós, a gente chegava lá, né? Nem mesmo tinha jantado, comido nada, né? E ficava numa casinha legalzinha, né? O problema todo é que a vizinha do lado, né? Ela ia fazer a janta pro marido dela, e ficava aqueles bichos acebolados, e vinha aquele cheiro assim. Lá no tio também. Ah, então, a gente via... Nossa Senhora, então aí ficava difícil. Mas logo que a gente começava a estudar, já passava o gosto, tá vendo? Ó? Caiu bem com Jesus. Aí já passava, a gente ficava já com alimento espiritual ali, esquecia o bife acebolado, né? E aí, ia tocando. Por isso, ó, a gente tem que, quando vai lá na reunião mediúnica, a gente alimenta direitinho, sem muita carne, bem leve, mas pelo menos não vai com fome, não. Muito bem, muito bem. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhum comentário, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Mais voluntários? Vai, Roberto. Agora nós vamos nos unindo, né, em pensamento, em coração, a agradecer desse momento tão importante, um momento de sabedoria, de aprendizagem, de companheirismo e de um bom comportamento entre todos. Agradecemos também a ligação do mundo espiritual conosco. Agradecemos também que ao redor da nossa casa, das nossas casas também se beneficiam. Então, nós ficamos felizes por esse encontro. Então, assim, Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, agradecemos e estamos de mão dadas todos esses dias, todas as segundas-feiras, de coração unido, e dizemos, terminando por hoje, né, esse nosso encontro, juntamente com nossos irmãos espirituais que estão aparecendo já no finalzinho. E assim dizemos, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. As evidências que apareceram, Lourenço, né? Apareceu uma grande multidão que fechava uma estrela de 5 pontas num país um país bem grandão. E as pessoas, eles não davam nenhuma dica o que iriam fazer, o que estavam fazendo, mas eles estavam centenas e centenas, acho, milhares de pessoas envolvidas nessa estrela de 5 pontas.
uns espíritos que fazem parte já da medicina, eles chegaram um a um e levantaram o nosso couro cabeludo, deram uma arrumadinha lá dentro, só pode ser, ajustaram lá dentro, depois voltava o couro cabeludo. Então, foi de um a um, todos fizeram com todos nós esse tratamento, né? E agora, no final, apareceram vários sábios, né? Vários personagens, assim, famosos de medicina, literatura. Então, apareceram, é a primeira vez que eu os vejo, entendeu? E tinha um até parecido muito com o Celso, até a minha barba, cabelo, só que era bem mais velho, né? E apareceram também no final porque se sentiram bem e compreenderam muitas coisas que nós também estamos compreendendo todos os dias, todos os encontros, né? E caminhamos assim. Foi assim que foi até o final. Tá bom? Mais alguém quer falar com o Vinícius? Não, vou agradecer. Então, boa noite a todos. Só agradecer e boa noite. Boa Obrigado. noite, prof. Boa noite. Boa noite. Celso, obrigada. Obrigado, prof. Obrigado, Rô. Obrigado a todo mundo. André.